Chega mais, Breno, tudo bem? Tudo bom, Mauro, Maringoni, a Zenha saiu. Não, a Zenha está aqui. Vanessa. Muito bem chegado, então, os dois direto de Caracas. Tinha perguntado para a Vanessa, na sequência, você, Breno e Maringoni podem entrar nesse assunto também, porque o grande bateção de bumbo da extrema-direita, da direita, da Globo News, da esquerda neoliberal, né? O negócio lá no ICL era só esse tema agora. O pessoal que falou foi lá dar uma olhada. As tais das atas, né? Que estaria sendo negado o acesso à oposição às atas e que isso seria uma evidência de fraude. Como eu disse, esse é o discurso da extrema-direita a setores da esquerda neoliberal. Como é que está essa questão aí, Vanessa e Breno, vocês que estão aí? Fala, Vanessa. Eu acho que sobre esse tema o Breno deve ter mais informações do que eu. Vamos começar com o Breno. Joguei para... Breno, você tem notícia sobre isso? Bom, primeiro a gente tem que entender como é que funciona o sistema eleitoral venezuelano. E do que o que tem de bobagem sendo dita no mercado é impressionante. Está se falando quando se utiliza essa expressão atas. Como é que se vota na Venezuela? Você vai à urna, você se identifica de forma biométrica, 100% de identificação biométrica na Venezuela. Você vota digitalmente, você aperta ali. Aqui é um sistema um pouco diferente. Partidos, você não vota no candidato a presidente, você vota no partido e cada partido apoia um candidato a presidente. Então, quando a apuração termina, você sabe quantos votos teve cada candidato a presidente e quantos votos foram de cada partido, porque aí, por isso que aparece a cara do Maduro, por exemplo, 13 vezes, porque 13 partidos apoiam o Maduro. A cara do Morales aparece 3 ou 4 vezes, porque são 3 ou 4 partidos que o apoiam. Quando é só um partido que apoia, aparece só uma vez. Então, é uma meta de votar no partido e ao votar no partido, você leva o teu voto para aquele candidato a presidente que aquele determinado partido apoia. Então, as pessoas votam. Como no Brasil, a máquina absorve o voto. Está ali registrado na chamada memória residual da máquina. Está ali o resultado do teu voto. Mas você também imprime o teu voto. O teu voto sai impresso e esse voto é depositado numa urna. É um sistema de checagem do voto caso haja alguma dúvida sobre o processo eleitoral. A memória residual da máquina, ela vira uma ata, a ata da votação, e ela é transferida para o Conselho Nacional Eleitoral. Então, você tem um instrumento de controle, que é a ata, e essa ata tem que bater com a memória residual da máquina, quer dizer, você, quando faz a checagem, você pode comparar esta ata com a memória residual da máquina no centro da votação, e os votos depositados na urna são o último elemento de confirmação do resultado daquele centro eleitoral. Automaticamente, 54% das urnas são submetidos à checagem entre ata e memória residual da máquina. Aleatoriamente, 54% das urnas são submetidas à revisão. Essa é a regra do jogo aqui. Então, essa é a situação. O que a oposição está dizendo? Ela usa um linguajar que sabe que produzirá confusão no exterior, mas o que ela está querendo dizer é o seguinte: nós não tivemos acesso a esses 54% de revisão, nós queremos 100% de revisão e nós temos acesso só a 30% desses 54% das atas. Nós não tivemos acesso ao resto das atas. Isto é uma mentira, mas uma mentira escarrada, porque quando foi anunciado, para começo de conversa, quando foi anunciado o resultado das eleições ontem, no início da madrugada de hoje, todos os integrantes do Conselho Nacional Eleitoral, incluindo pelo menos um dos representantes da oposição, são 5 os integrantes do Conselho Nacional Eleitoral, pelo menos um dos integrantes do Conselho Nacional Eleitoral, que é da oposição, 3 que são ligados ao governo, eleitos pelo governo, 2 são da oposição. Pelo menos um desses 2 estava presente na luta, não contestou em nada
o procedimento do Conselho Nacional Eleitoral. Não é? Então, o que a oposição está fazendo é o mesmo que fez em 2013, exatamente a mesma coisa na disputa entre Maduro e Capriles, que foi uma disputa apertada. Ela cria uma confusão, tenta criar uma confusão, criar uma situação de paralisia no reconhecimento do resultado eleitoral na Venezuela, denunciando que não tem acesso às atas. Não é? Lembremos o que aconteceu em 2013, que o chefe de campanha de Capriles disse: eu tenho provas da fraude, vou apresentá-las em 48 horas. Até hoje essas provas não foram apresentadas. Até hoje elas não foram apresentadas. Nós temos que entender, e nós não é só quem está assistindo aqui a gente, ou nós aqui que estamos falando, é necessário que as pessoas entendam com quem se está lidando. Maria Corina Machado, que é quem chega a oposição de extrema-direita, ela está à direita de Jair Bolsonaro. Levar a sério Maria Corina é como levar a sério a Damares. É uma Damares requintada nos seus modos de se comunicar com o público, mas ela é uma expressão de uma extrema-direita vagabunda que mente, uma mente que não sente há muitos anos. Não é a primeira vez. Eles fazem de conta que é a primeira vez que eles utilizam esse argumento da fraude. Eles fazem isso. Fizeram isso em praticamente todas as eleições da Venezuela, talvez com exceção da de 2006. Em todas as eleições foi feito o mesmo procedimento. Não há novidade alguma nisso. E o Conselho Nacional Eleitoral vai responder exatamente como respondeu em 2013. Qual é a resposta? Todas as atas serão auditadas. Vamos chegar a 100% de auditagem, o que não vai mudar coisa alguma, como não mudou em 2013. Não vai mudar coisa alguma. O sistema eleitoral venezuelano, e o presidente Maduro tem razão quando fala isso, quando falou isso na semana passada, e também acabou provocando uma polêmica com o Brasil, o sistema eleitoral venezuelano, com uma única questão, que é a maneira como eles divulgam o resultado das eleições, ele é dos mais blindados e transparentes do mundo. Ele é muito superior ao sistema brasileiro, ao sistema colombiano, ao sistema norte-americano, mas muito superior, porque ele permite a revisão, o controle sobre muitos aspectos técnicos e analógicos, coisa que o sistema brasileiro é mais frágil, é mais atrasado. Né? O sistema venezuelano conjuga o voto digital com a possibilidade de uma revisão analógica, manual. Né? O Breno, o Rosinha vem dizendo isso aqui há uma semana e o pessoal xinga ele de bolsonarista. Mas, gente, nós não podemos confundir as coisas. O problema do Bolsonaro não é que o Bolsonaro reivindica um sistema de eleitoral mais completo e moderno. Isso o Brizola também fazia o tempo todo. E muita gente do PT também sempre fez isso. Exigiu um sistema... Eu caí? Ah, não, está aqui. Um sistema mais completo e robusto. Isso o Brizola fazia e lideranças petistas também fazem, ou faziam no passado. O problema do Bolsonaro é não reconhecer o resultado eleitoral. Não é que ele faz críticas ao sistema eleitoral, ele não reconhece o resultado eleitoral. Exatamente como a extrema-direita faz agora na Venezuela, que ela não reconhece um sistema eleitoral que é robusto como aquele que o bolsonarismo gostaria de ter no Brasil. Não tem a ver com o sistema eleitoral, tem a ver com o segundo. Ela não aceita o resultado da campanha. É esse o grande tema. Qual é o porém que eu coloco em relação ao processo eleitoral venezuelano? Eles fizeram uma escolha lá atrás, há muitos anos, de divulgar o resultado das eleições de uma só vez, quando tudo já é irreversível. Qual é o argumento? É curioso, porque tanto o governo quanto a oposição, lá atrás, firmaram um acordo a esse respeito. Esse acordo foi estabelecido nas eleições de 2006, de que não haveria divulgação paulatina do resultado, como ocorre no Brasil. Né? No Brasil, os resultados vão chegando e vão sendo divulgados.
Por que eles fizeram esse acordo? Porque a Venezuela e a apuração chega primeiro nos estados mais modernos, evidentemente, internet mais rápida, depois chega dos estados mais atrasados, onde a internet é pior, onde as coisas funcionam mais devagar. Então, eles queriam evitar aquela situação no qual um candidato sai na frente, porque primeiro foram apurados, por exemplo, os votos da Zona Leste de Caracas, que concentram eleitores da direita, e depois esse eleitor da direita despenca e sobe o eleitor da esquerda, porque vieram os votos dos estados mais pobres. E aí fica gera uma impressão que houve algum tipo de manipulação na apuração. A gente aqui que é mais velho lembra o caso, como é que chamava ali Maringoni, no Rio de Janeiro, com o Brizola? Proconsult, né? Isso. Proconsult no Rio, em 82. Evitar a Globo estava por trás daquilo. Isso. Então, para evitar situações como o Proconsult, em que você se utiliza de uma alteração do fluxo da apuração para denunciar que houve fraude, para denunciar que a eleição está sendo roubada, a oposição e o governo fizeram um acordo de que, na Venezuela, o resultado só é divulgado quando ele é irreversível e todos os recursos já foram julgados no interior do CNE. O CNE decide por maioria, em último caso, mas o método é esse. É um método que, enfim, tem suas razões de ser, mas ele é complicado do ponto de vista da ansiedade, né? Vai gerando a impressão de que alguém está escondendo o resultado. O CNE já tinha os números das eleições lá pelas 10h30, 11 da noite. Mas aí começaram as contestações internas dos partidos. Como é que funciona a apuração? Está lá, é uma sala blindada, ninguém pode entrar com celular, ninguém pode entrar, ninguém só tem acesso um representante de cada partido e tem acesso os reitores, como eles chamam, do Conselho Nacional Eleitoral e suas equipes de apoio. Depois que o resultado vai chegando, que os mapas vão sendo montados, os partidos podem questionar os resultados. E esses recursos são julgados ali, são decididos ali, como é que vai ser tratado esses recursos. Então, a parte técnica é rápida, mas a parte política é demorada, até que se chegue a um consenso. Eles buscam chegar a um consenso, e se não houver consenso, tem que haver maioria, o CNE tem que decidir o encaminhamento a dar. Ontem teve um problema adicional, que ainda não está muito claro o que aconteceu, mas quando foi por volta das 9h, 9h30 da noite, teve um apagão do sistema de transmissão digital. O governo venezuelano e o Conselho Nacional Eleitoral e o governo venezuelano a ação de hackerismo indica que seria dos Estados Unidos, embora direto ao governo norte-americano. Aparentemente, o hackerismo que saiu dos Estados Unidos que interrompeu a transmissão, derrubou o sistema de transmissão em alguns estados. Isso depois já havia normalidade na transferência das atas, mas isso levou a uma certa demora. Normalmente, quem conhece a eleição aqui, sabe que o CNE, quando passa dos 95% das urnas apuradas. Ontem foi divulgado a público com 80% das urnas apuradas, mas quando já era irreversível a vitória de Nicolás Maduro. Então, eu conto toda essa conversa para dizer o seguinte: essa história de atas é conversa para boi dormir, é pretexto para criar marola, para criar uma crise, para fazer com que os aliados internacionais da extrema-direita venezuelana embarquem, ou pelo menos provisoriamente embarquem na canoa do não reconhecimento. Essa é a operação que está em curso. Não existe nada efetivo nessa história das atas. É que quando falam em atas, as pessoas acham que é uma pasta debaixo do braço que o CNE escondeu as atas em algum canto, né? Ou seja, existem vídeos disponíveis na internet que mostram como é que a transmissão das atas são atas eletrônicas. São atas que têm a ver com cada centro eleitoral, como é aqui no Brasil.
Ninguém saiu, ninguém fugiu. Eleição estudantil dos anos 70, né? Você não queria perder o centro acadêmico para uma força política opositora, você sumia com as atas, eleição sindical. Isso não é assim, né? Não existe uma ata que você bota debaixo do braço e sai correndo, né? Isso aqui é uma conversa mole. Aí a Maria Corina chega, não, eu estou segura que 70% dos eleitores foram por Gonzalez e 30% por... Está segura a partir do quê? Da apuração na casa dela? De onde veio isso? Né? Em 1979, eu tenho desconfiança que a minha chapa, que era candidata à reeleição na União Estadual dos Estudantes, foi derrotada no esquema desse, viu? O nego que botou urna debaixo do braço e saiu correndo, mas nunca tivemos provas. É interessante você comentar isso, Breno. A gente tem dito aqui já, desde a semana passada, o verdadeiro FEBEAPA, né? Festival de Besteiras que assola o Brasil, né? A direita, a extrema-direita, propositadamente, mas setores da esquerda que propagam essas besteiras, né? O Festival de Besteiras do velho Stanislau Pontes Preto, pessoas que desconhecem por completo o processo venezuelano e saem aí com declarações taxativas, né? Maduro ditador, a eleição é fraudada, e aí vai. Mas aí é uma doença na esquerda brasileira.